E o Tarô Cidade está de volta. Hoje a gente está falando sobre fé e esperança. Nós estamos recebendo convidados especiais para falar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma história, fazer sua pergunta aqui para a gente, manda para cá no nosso WhatsApp pelo 3315-1313. Em tempos de pandemia, em tempos de desespero, por que não a gente falar sobre fé, sobre esperança? A gente tem uma pergunta, na verdade uma mensagem no WhatsApp de um telespectador. Coloca para mim na tela, por favor. Não quis se identificar, tá? Eu perdi o meu marido agora com o corona. E no ano passado, eu perdi a minha mãe e um filho. Como ter esperança? Difícil, né? Estava lendo alguma coisa sobre Jürgen Moltmann. Ele serviu o exército alemão no período da Segunda Guerra. E ele então foi para uma espécie de exílio também, na Inglaterra. E ali ele conheceu a Deus. E ele viu o outro lado. Mesmo como alemão, ele conseguiu entender a atrocidade daquele martírio. E a gente começa a perceber, não só histórias como essa de Moltmann, mas de tantos outros, que a fé, ela nasce do sofrimento. É muito difícil uma pessoa falar sobre fé e esperança se ela não experimentou o sofrimento. Se ela não se identificou de alguma forma com a cruz de Cristo. É por isso que esses teólogos, tantos outros, protestantes e católicos, eles falam da cruz de Cristo como um símbolo de esperança. Não é? É desse sofrimento, é dessa dor humana que vem, de fato, a fé. Quando nós olhamos para o servo sofredor, o padre disse muito bem, a nossa esperança, ela é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. E essa pessoa nos dá esperança justamente porque sofreu. O autor de Hebreus diz que ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi semelhante a nós, com exceção do pecado. Então, Deus sabe o que é solidão, não é? Deus sabe o que é injúria, calúnia, difamação. Ele passou pelos nossos piores sentimentos, pelo desespero, pela angústia em face da morte. Justamente por isso ele pode se compadecer. Então o grande milagre não é simplesmente estar isento do sofrimento, mas é experimentar essa paz. Aí eu vejo que entra um pouco da espera. A espera de permitir que Deus acomode algumas coisas dentro de nós. Nesse sentido. Não é? A Bíblia diz em Romanos 8, se nós esperamos o que vemos, não esperamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A questão é, a espera não pode matar a esperança. Essa é a verdade. A espera não pode matar a esperança. Então, de fato, eu penso que ao olharmos para Jesus, nós também entendemos que o justo pode sofrer. Pessoas boas também morrem. Às vezes a gente, inclusive, levanta esse questionamento. Poxa, naquele acidente, o único que sobreviveu foi o cara que estava embriagado. Sim. Por que matou uma família inteira? São situações que nem sempre a gente consegue acomodar pela lógica, mas aí entra justamente a importância da fé, sabe? Claro que a gente lamenta muito a telespectadora que perdeu o marido agora de corona, o filho e tudo mais. E antes, aqui mesmo no intervalo, a gente estava falando sobre uma coisa que talvez sirva como um exercício para a gente fazer, ela ou todos nós, porque ninguém está sujeito, a gente está sujeito a qualquer coisa, né? Estamos vivos, então a gente está sujeito à morte a qualquer momento, seja de qualquer forma. E a gente estava falando tanto para os cristãos quanto para as outras religiões, para os budistas e todas as outras religiões também, inclusive independente de religião. A gente estava falando sobre solidariedade. Padre, explica para a gente a questão dos três: esperança, caridade e fé. Sim. Na concepção cristã, nós temos essa questão de chamar de virtudes teologais, e a esperança é uma das virtudes teologais. São Tomás de Aquino, que é um autor medieval, sempre foi quem sistematizou isso. Ele vai dizer, e buscando lá na palavra, né, essa ideia de virtude, das virtudes de esperança, fé e caridade. E virtude, se a gente buscar na origem da palavra no latim, significa virtus. Virtus significa uma qualidade interior. Então, uma pessoa que tem a virtude da esperança, ela tem uma qualidade interior enorme, né? E essa qualidade chamada esperança que nós temos que ter, ela é um pouquinho de Deus dentro de nós, porque a esperança é algo divino, né?
é algo divino que está em nós. Então, quando a gente se alimenta de esperança, na verdade, a gente se alimenta exatamente de uma força divina. Por isso que é uma virtude teologal. E essa virtude divina chamada esperança é exatamente o que nos move. Eu costumo dizer o seguinte, não é porque eu tenho fé e porque eu sou padre que eu não vou sofrer. Mas a forma como eu vou encarar o sofrimento é exatamente isso. A diferença entre a maneira como eu uso a minha fé. Então as pessoas, mas padre sofre, pastor sofre, monge sofre. Todos sofremos, né? A diferença... Ninguém está imune, né? Ninguém está imune. Às vezes a gente é o que mais sofre, porque a gente, além do nosso próprio sofrimento, tem que pegar o sofrimento de quem a gente ama. Exatamente. Né? E as pessoas às vezes não compreendem isso. Às vezes, quando você chega, por exemplo, ou como pastor, ou como monge, ou como padre, e expõe para as pessoas, às vezes, o teu sofrimento, elas se surpreendem com isso. Porque elas acham que você está imune disso. E a gente vai dizer exatamente isso. Não, ninguém está imune. Mas a maneira como eu enfrento o sofrimento é algo completamente diverso. Por isso que eu uso a seguinte frase. Eu já vi gente na vida que não tinha nada e vivia como se tivesse tudo. Mas eu já vi gente na vida que tem tudo e vive como se não tivesse nada. Perfeito, perfeito. E é nesse momento mesmo de fraqueza, esse momento que a gente está passando, que é a hora para a gente olhar para o próximo, né? Então fica aí também a nossa sugestão para todos os telespectadores. A gente separou algumas frases que são de pessoas que passaram, que tiveram também seus problemas e fizeram as suas limonadas. Algumas mais até doces. Quem não conhece Stephen Hawking, né? Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto a vida, há esperança. Né? Lindo. Tem uma outra frase também? Coloca pra mim. A gente tem a frase do Mandela também, que a gente colocar, que também um super líder e tem uma frase maravilhosa. Coloca aí. A esperança é uma arma poderosa e nenhum poder no mundo pode privar-te dela, né? Esse é Nelson Mandela. Então acho legal a gente trazer essas frases, trazer essa mensagem de esperança. Infelizmente o nosso tempo é super curto. Queria ficar falando com vocês, dá pra gente fazer uns 3 programas seguidos aqui, 3, 5 horas. Mas queria agradecer vocês que vieram, muito obrigada, foi um prazer recebê-los aqui. Estão convidados para voltar mais vezes, pra gente trazer outros assuntos também, discutir mais assuntos. Se eu posso falar algo para fechar, né? Qual é a chave da esperança do ponto de vista da psicologia? A gente vai desenvolvendo competências, né? Vai se fortalecendo emocionalmente. Usamos até o termo inteligência emocional. E assim, quanto mais resiliência nós desenvolvemos, porque todo mundo é vulnerável. Sim. Mas quanto mais a gente desenvolve resiliência diante das situações críticas, né? Das calamidades da vida, das perdas, né? Por meio da inteligência emocional, aí a gente consegue entender que a esperança ela tem um propósito. Exatamente. Tá? E a gente consegue ter, vamos dizer, resultados com isso. Então, esperança é ação, tá bom? Obrigada. Cristina Consalter, psicóloga, Gyoen Campos, monge budista aqui com a gente, Lino Batista de Oliveira, nosso padre, também Leonardo Baus, pastor aqui com a gente. Muito obrigada, foi um prazer recebê-los aqui, tá bom? Obrigada. Infelizmente nosso tempo é super curto, a gente vai para o intervalo rapidinho, porque no próximo bloco tem Tarobá vai às compras. Eu volto já.